Bom dia a todos, de novo. Espero que todo mundo esteja bem aí, com saúde, que a semana tenha sido boa e que as energias estejam também carregadas para começar a outra semana, né? Então, vamos lá. Antes da gente começar, alguém poderia orar, por favor? Eu posso. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada por cada jovem que está aqui. Obrigada pela vida do Renan, pela vida do Bruno, que trouxeram, Pai, os ensinamentos baseados na Tua palavra, Pai. Que nós possamos hoje discutir esses temas sobre família, Pai, algo tão importante para nós, Pai. Que nós possamos estar sensíveis a isso, que nós possamos mudar a nossa postura em certas áreas, às vezes permanecer em outros. Cuida da nossa cabeça, do nosso coração, das nossas intenções, que nós possamos estar abertos, Pai, para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gabi. Então, vamos lá. Vou dar basicamente a mesma... o Célio está pedindo para eu mandar aqui o link. Tem como você mandar o link para ele entrar pelo celular, Bruno, por Olha, favor? ele acabou de entrar. Ah, tá. É que Tá aí ele na queria sala entrar já. por outro celular, se eu não me engano. Que esse dali tá acabando a bateria. Ah, peraí. Eu vou mandar lá no grupo. Beleza. Valeu. Ahn, Então vamos lá, gente. Então hoje é sobre família que nós vamos falar, né? Que nem eu falei lá no início, todo mundo tem algum tipo de família, então vamos lá, vamos definir as famílias de hoje em dia como que são e no final a gente vai realmente ver biblicamente como são as famílias e cada ponto da família, né, que são muito importantes hoje em dia, mas que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né, ou esquecendo, ou acaba realmente não fazendo por falta de conhecimento também, né? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vocês estão vendo meus slides, né? Calma aí que eu não estou vendo vocês. Agora eu tô. Então, né? Show. Então vamos lá. Queria primeiro com todo mundo, assim, realmente saber qual é a opinião de vocês, o que que vocês têm visto hoje em dia, sabe? Como que são as famílias para vocês hoje? O que que vocês têm visto de loucura, de coisa certa, de coisa errada, de coisa que não existe, de coisa que não deveria ser? Como que vocês acham que são as famílias hoje em dia? São Eu, estruturadas, não são? eu vejo que hoje a família, o conceito família foi muito banalizado, então tem certas coisas que a gente vê que não tem mais aquela mesma essência, aqueles mesmos propósitos. Então, hoje você não vê uma pessoa com vontade de casar e às vezes nem com vontade de ter filho, nem com vontade de criar uma família. Então, tá se reduzindo muito, tá muito pequeno e mudando muito de assunto, mas falando um pouco sobre, tem um seriado que chama This Is Us. Não sei se você conhece. Cara, Sim, é muito bom. Ele não é cristão, mas é muito bom. E quando você vê as pessoas se interessando por isso tudo, eu acho que a essência desse seriado é mostrar também a importância da família, e, tipo, como que é o contexto de cada uma daquelas 4 famílias, né? Então, é muito importante. Enfim, sem só contar que mesmo pessoas. essa série não sendo cristã, ela sempre Uhum. no final, eu ouvi falar, tá? Porque eu não realmente não Ah, é assisti, muito boa. mas que no final sempre tem meio que alguma aplicação, né? De Muito. vida ou para família, enfim. Eu acho que essa série ela acaba sendo perfeita, entre aspas, por mostrar a real imperfeição das famílias. Aquela série ela não vai mostrar aquelas propagandas da Doriana, da Delícia, da
Ela vai mostrar os perrengues familiares. Sim, legal. Aí tá aí, gente, uma ótima indicação para quem quer ver uma série relacionada à família. Tá na Amazon, É, né? Se eu não me engano. Renan, eu vou dar uma outra sugestão. Tem uma série É, que eu e a Bia assistimos que chama Chesapeake Shores. É é, uma série, acho que é canadense, e acho que está na Netflix, mas ela mostra uma família lá, que acho que tem 5 filhos, todos já adultos, né? E mostra. Foi uma das primeiras séries que eu vi que mostra as consequências do divórcio, assim, sabe? Tem acho que é. uns 3 ou 4 divórcios na série, e aí a série foca muito nessa questão, né? A restauração de casamentos, né? E nas consequências que teve na vida de filhos, enfim, tantas outras coisas assim, né? E é uma série, assim, também não é cristã, mas tem uma moral cristã, é bem legal. Eu achei interessante, porque hoje em É dia Chess o vive quê? na contramão, né? Porque Isso que eu ia falar, Bruno, é, escreve no chat. Eu vou não colocar tenho aqui. inglês muito. É, Peraí. então, já tava procurando aqui no meu Netflix, já para deixar marcadinho para assistir. Ó, é mais ou menos assim, eu não sei se eu acertei a primeira palavra, ó. Shakespeare. É Chesapeake Shores, eu acho que tá na Netflix. Mas é bem legal porque Ah, vai achei. na contramão, né, de como as séries e os filmes têm ido hoje, ainda mais aqueles originais Netflix, né, e coisas do Legal. tipo. E uma coisa que eu ia falar, que eu fiquei pensando aqui, como que as famílias estão hoje, eu destacaria que as famílias estão distantes, né? Então, nem focando tanto no ponto que com certeza a gente vai falar hoje, na questão de famílias desestruturadas e às vezes até, assim, não do jeito que Deus planejou, né? Mas mesmo as famílias dentro da igreja, eu acho que estão bem distantes, né? Maridos e esposas, né, distantes uns dos outros, filhos e pais distantes, né? E outra marca talvez seria a infidelidade, né? O quanto de famílias hoje que vivem a infidelidade dentro do lar, né? É verdade. E isso tem sido direto, né? A gente vê a rodo, assim, né? Tanto próximo da gente quanto na televisão. Claro que da televisão sempre é mais grave, né? Ah, é sempre alguém matando alguém, é agressão, é polícia envolvida, mas é verdade. E mais alguém? Eu só queria falar também, comparando um pouco, pegando o gancho que a Gabi falou em relação à família, montar a família, tudo. Uma coisa que compara muito com a família, fala assim, de antigamente, é uma coisa que eu noto é a quantidade de filhos, né? Parece que ninguém tá querendo mais ter filhos. Antigamente, que nem minha avó, ela teve 5 filhos. Meus pais só tiveram eu, fico, mano, de uma geração para outra, não ter 4 filhos, eu queria ter um irmão, vai, por favor. Só isso que eu queria Todo colocar. mundo, quando é criança, queria ter uma Eu criança, né? também queria ter irmão. Sim, eu também sou filho único e minha mãe sempre me perguntava se eu queria ter um irmãozinho e tal. Eu falava, sim. Aí na hora que ela fala, você sabe que você vai ter que dividir suas roupas, seus brinquedos e tudo mais. Aí eu, quero mais não. Exatamente É, isso. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. sempre Entendeu? egoístinha eu. A gente que tem sabe como é que é o perrengue. Então, ó, fica na paz aí que vocês estão no luxo ainda. Ai, meu Deus. Mas fazer o quê, né? Mas realmente, tem países até, né? Acho que, se não me engano, a China e outros países estavam até reduzindo, né, a quantidade de filhos que cada casal podia ter e tudo mais. Uma loucura isso. Ah, mais alguém? Até incentivando, pagando para a família não procriar tanto. Exato. Ou até muitas vezes também eu já ouvi casos de largarem as filhas, né? Porque basicamente é da mulher que vem a reprodução, e largar elas na rua para deixar para morrer mesmo e só cuidar dos filhos. Então é bem complicado, gente, essa questão. Só que a coisa ficou tão, o sistema do mundo ficou tão malvado que a quantidade de pessoas na família virou sinônimo de dominação daquele país, né? A China fez essa política, né, de um filho
por casal, só que agora eles já estão querendo mudar isso, porque já estão com dificuldades lá a população está ficando velha, né? Então eles Não não tem gente desejam para produzir, né? exatamente. E Sim, é triste como a gente vê a família sendo usada para fins de dominação. é verdade. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ou vamos embora? Simbora nós? Então tá bom. Ó, agora no próximo slide eu separei alguns, sei lá, alguns tópicos de famílias que tem, né, que existem hoje em dia e que são do século XXI, são dessa nossa pós-modernidade que estamos vivendo, né? E o que é, assim, considerado normal pela sociedade, né? Então eu separei aqui alguns pontos dessas famílias do século XXI, né? Ah, muitos pais acabam ficando solteiros, seja por divórcio, seja por realmente morte do ente querido, né? Mas acabam tendo que cuidar de seus filhos sozinhos, né? Então, basicamente, a criança nasce sem o pai ou sem a mãe e, querendo ou não, isso é uma família desestruturada, né? Ele acaba não tendo um dos lados de como ver, de como agir, de como cuidar, de como amar a própria outra parte, né? Então, isso gera muitos problemas para as crianças e para a família num geral, né? Não que isso seja errado, obviamente, mas que hoje existe muitos pais solteiros. Existem pais solteiros também que adotam crianças, isso é muito legal. Muitos cristãos fazem isso também, muitas pessoas por aí fazem isso, mas ainda assim existem muitas crianças que são abandonadas. Então nós temos todos esses problemas assim de ter órfãos, né? Que aí é o terceiro item que eu coloquei, eu adiantei, mas tudo bem. Então, tem muitas crianças hoje em dia que simplesmente são largadas no meio da rua, porque por N motivos, né? Seja por a mãe ser nova demais e não ter como cuidar, seja por realmente negligenciar o filho que tem. Então, crianças são largadas por aí e sabemos que muitas acabam morrendo, né? Mas é teoricamente algo comum de hoje em dia, que hoje existe muito isso. No segundo item, existem casais homoafetivas, né? Ou seja, homem com homem, mulher com mulher, e isso nós, como cristãos, não conseguimos entender, não sabemos. A gente sabe que isso é errado, né? Isso é contra a palavra de Deus, e mas hoje existe, né? E muitas vezes eles falam da liberdade, da liberdade de expressão, de que você pode ser do jeito que você quiser e tudo mais, mas nós, como cristãos, seguimos a palavra de Deus. E para a gente isso é errado, mas existe hoje, né? É outro tipo de família. Dizem que é família, mas tudo bem. Ahn, casais sem filhos, que foi, se eu não me engano, o Luiz, né? Que falou. Que não tem mais tantos filhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha própria família. O meu tio, o mais velho, né, dos irmãos, que nem a família aí do Luiz também, a minha mãe tinha sete irmãos, uma acabou falecendo quando era criança, né? Mas realmente de sete, o meu tio que foi o primeiro, ele não queria ter filhos. E não teve. Hoje ele tem 75 anos e não teve filho. Então, tem muita gente que realmente prefere, sei lá, ficar só com marido e mulher, trabalharem, viverem a vida, viajarem e tudo mais. Realmente, acho que curtirem a vida sem ter filhos, né? Sendo que filhos são uma bênção. Segundo a Bíblia, é algo maravilhoso para a gente, para construir a família, para seguir a geração, né? E é uma ótima oportunidade para a gente estar tendo o nosso ministério também, né? Porque sempre quando temos uma família, o nosso primeiro ministério é a família.
não é a igreja. Então, é uma ótima oportunidade para estar falando de Deus para alguém. E outra coisa também, que é o último ponto, tem muitas vezes que as crianças são deixadas, né, que nem a gente já falou, como órfãos, ou os pais são ocupados demais com o trabalho, ficam o tempo todo indo para a empresa, nem param direito em casa, e acabam deixando as crianças com os avós, sabe? Ah, não é errado, tá? Deixar às vezes, não tem problema, mas sempre é errado porque a criação tem que ser dos pais. Deus deu o filho para esses pais e esses pais têm que cuidar, não são os avós, né? Então seria meio que uma inversão aí de papéis, eles estariam realmente negligenciando a cuidar dos filhos para estarem, teoricamente, sustentando eles, né? Só que o que realmente as pessoas precisam de amor, de afeto, de um ensinamento realmente da palavra. Em relação aos homoafetivos ainda, a gente pode lembrar lá de Sodoma e Gomorra, né? Que a cidade toda foi destruída porque existiam essas relações homoafetivas e tudo mais, e eles estavam na libertinagem total e não tinham mais filtro nenhum, né? Então, estava bem complicado e Deus, a gente sabe que Deus fez, ele mandou fogo na cidade literalmente. A gente não sabe se era um meteoro, se era qualquer outra coisa, mas todo mundo morreu. Basicamente foi isso. Então nós sabemos que realmente isso é errado. Ah, então aqui a gente definiu algumas características dessas famílias do século XXI. E alguém gostaria de complementar alguma coisa, de falar algo que eu esqueci aqui? Beleza. Então vamos embora. Vamos seguir. Então, para começar realmente a gente a pensar de uma forma diferente, uma forma realmente que aonde a gente vai conseguir mudar esse problema que tem na sociedade e como que a Bíblia nos ensina isso, tá certo? Então vamos bem por partes mesmo. Geralmente numa família tem que ter um pai, uma mãe, né? Um homem, uma mulher e filho ou filhos, né? Então eu gostaria de hoje conversar com todo mundo sobre realmente cada um deles e o papel deles, tá certo? E que se cada um cumprisse, né, com o seu dever, com realmente o que cada um faz, daria muito certo, né? Porque a Bíblia fala isso e como ela é o nosso manual de vida, com certeza daria muito certo. Enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar seria do homem, tá certo? Aí eu fiz uma comparaçãozinha aqui. Eu tentei, gente, tentei fazer um slide bonito, mas ficou meio esquisito. Mas tudo bem, tentei. Então eu coloquei aqui o homem do século XXI, uma comparaçãozinha. Eu vou até diminuir vocês aqui no meu cantinho, porque senão eu não consigo ver todo o slide. Beleza. Beleza. Aqui no homem, temos o século XXI, né? O homem de hoje e o homem bíblico. O homem de hoje, ele geralmente ele não é líder, ou seja, ele é subordinado a alguém ou algo, ele não costuma liderar. E segundo a Bíblia, o homem ele tem que ser o líder, ele tem que ser o cabeça. Por quê? São coisas diferentes, nós fomos feitos diferentes, certo? Nós temos prioridades diferentes que Deus colocou na nossa vida, desde Gênesis. Então, é, realmente, para falar sobre isso, eu gostaria que alguém abrisse na Bíblia aí, em Tito 1, de 6 a 9. Alguém poderia ler, por favor? É Tito 1, de 6 a 9. Ele vai dar um resumão
basicamente desses 3 pontos que a gente vai falar do homem, né? Então, é de ser líder. O segundo ponto, o homem de hoje, ele é bem preguiçoso, eu falo por mim. Muitas vezes eu luto com isso, eu tenho muita preguiça, eu quero ficar aqui no sofá o tempo todo, não quero fazer nada, mas realmente a gente tem que sair, a gente tem que fazer, tem que ser servo, como está escrito aí do outro lado, no homem bíblico. Muitos homens hoje em dia, que nem a gente falou no início, eles acabam sendo violentos com a esposa, acabam batendo, não só na esposa, mas em crianças também, em outros homens, e isso é errado. Nós não devemos ser violentos, nós não devemos bater em alguém, a gente não tem esse direito, a gente não é a lei, né? A gente não é a justiça, o único que é justo é Deus. Mas, porém, nós temos que ser cordatos. Cordatos é realmente estar disponibilizando a nossa vida para estar realmente servindo as pessoas, acolhendo as pessoas, recebendo as pessoas dentro da nossa casa, sendo hospitaleiros, sabe? É realmente nós nos dispormos a servir as pessoas de uma forma agradável, mansa, enfim, sendo sempre exemplo, né? Seguindo o exemplo de Cristo. Então, vamos lá. Alguém abriu aí Tito 1? Eu abri. Abriu? Qual é? Então, você pode ler para a gente, João, do 6 ao 9? Tá ok. Tito 1:6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não arrogível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensinamento, como para convencer os que os contradizem. Aí. Então, obrigado, João. Aí tem basicamente um resumão do que tem que ser um homem numa família, tá certo? É claro que eu vou explicar um pouco melhor sobre esse texto. Aqui, basicamente, ele está falando para quem quer servir na igreja, né? De um bispo, de um diácono, alguém que tenha algum cargo na igreja. Só que nós sabemos, nós já lemos várias vezes esse texto, né? E a gente sabe que realmente não é só para isso, é para a nossa vida também. Todos nós somos sacerdotes, todos nós realmente servimos a Deus, todos nós somos cristãos e temos que buscar a perfeição, né? Então, aqui temos as qualidades, desculpa, que nós precisamos ter. A primeira é realmente ser irrepreensível. Cara, alguém sabe definir o que é irrepreensível? É uma pessoa com uma conduta impecável. Exatamente. Tipo, ninguém pode chegar em você e te repreender por nada. Tipo, ou por pensamento, ou por atitude, ou por, sei lá, você não fazer algo. Ninguém pode falar nada da sua vida. Então, imagina isso. Que nível grande esse, né? Complicado de chegar. Humanamente falando, é impossível, mas através do Espírito Santo nós realmente somos capazes. Só um minutinho aqui. Desculpa, gente, problemas técnicos. Aí, vamos lá. O segundo ponto é marido de uma só mulher. Hoje em dia, cara, é inacreditável o tanto de traição que tem. Tipo, é absurdo. A cada esquina a gente vê isso.
E não somente no casamento, mas já no namoro a gente já vê muita traição. Então, muitas vezes os relacionamentos já começam errado, né? De tipo, ah, não, eu vou largar ela, mas a gente pode ficar junto. E já era. E aí começa a traição, ou até mesmo, que nem fala no Novo Testamento, né? Jesus vem para realmente melhorar a lei, para realmente aperfeiçoar a lei. E o que que acontece com isso? Jesus fala que simplesmente por você olhar impuramente por uma mulher, você já pecou. Então, é realmente antes do ato a gente já acaba pecando e nos tornamos adúlteros. Então, nós temos que cuidar muito com essa questão, né? Muitos homens até falam que não tem problema com isso, que não sofrem com isso, mas já li vários estudos e 95% dos homens sofrem com esse problema. Tem esse problema, né, em relação à traição, a adultério, e isso tem muito a ver também com pornografia, com vícios, né? Então, realmente é um tema muito complicado hoje em dia e que muitos homens precisam depender mais de Deus, depender do Espírito Santo para realmente poderem mudar, né? Por isso, procurem ajuda. Você que tem problema nessa área, tem vários homens prontos para ajudar. Até eu e o Bruno também nos colocamos à disposição, se vocês precisarem, porque a gente realmente precisa seguir o que a Bíblia fala, né? De como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu irmão, que fala em Provérbios 27:17. Se eu não me engano, é esse. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Que mais? Tenham filhos crentes, não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão, né? Então, realmente, o papel do homem é de ensinar a palavra de Deus não somente para os filhos, mas para a esposa também, e de educar, de realmente estar junto, porque hoje em dia o que a gente vê? Pais que deixam os filhos para a escola cuidar, para os avós cuidarem, mas eles mesmos não cuidam. E isso é errado. Segundo a palavra de Deus, nós precisamos realmente educar os nossos filhos. Realmente, o que a gente sabe da palavra, a gente precisa passar para eles. Que nem fala, se eu não me engano, em Deuteronômio, eu agora não me lembro a referência direito, mas fala que de dia ou de noite os pais têm que ler, seja a tempo e a fora de tempo, eles têm que ler para as crianças, têm que ensinar as crianças o caminho que deve seguir. Então, algo que os pais, né, mas aqui eu estou dizendo o homem, eles precisam sempre fazer, tá certo? Agora estamos no 7 ali. Que não seja orgulhoso, não briguento, né, ou não violento, do jeito que eu coloquei aqui no slide, não apegado ao vinho, nem ávido por lucro desonesto. Hoje em dia, o poder pode acabar subindo na cabeça do homem e realmente ele desandar. Então, são 3 áreas principais do homem que ele pode cair: dinheiro, mulher e poder. Esses 3 são primordiais e que geralmente 99,9999999 dos homens por cento eles caem em um desses 3. Então, é realmente nessas áreas que os homens precisam cuidar e terem realmente uma leitura diária, um discipulador que esteja acompanhando, porque uma hora ou outra a gente vai lutar com isso. Aqui fala também para ser hospitaleiro, né, no 8, ao contrário, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Então, que realmente ele se apegue à palavra de Deus, seja amigo do bem, que ele realmente seja um homem tranquilo, manso, piedoso, que demonstre a Cristo, sempre, em todas as atitudes. Que ele seja realmente temente ao Senhor e não busque o poder, né? Mas busque ser servo para realmente estar ajudando quem está em volta dele.
ou seja, no caso, a esposa amando a ela e cuidando dela, o filho ensinando e educando, amando também, na igreja sendo servo, servindo ao Senhor, na vida dele testemunhando para as outras pessoas, no trabalho também. Enfim, o homem tem que ser exemplo e geralmente tem que ser o líder, mas hoje em dia ele se esquiva disso. Ele realmente quer ficar na dele, de boa, sem preocupações com a vida. Alguém tem algo para complementar sobre as, os tópicos do homem? Beleza. Então, para quem geralmente gosta de ler um pouco mais, né, sobre isso, em 1 Timóteo 3, do 2 ao 5, do 5a, ele também fala sobre essas mesmas características, né, do homem e o que ele tem que ser, como ele tem que ser, que realmente são basicamente as mesmas que a gente leu agora em Tito, só que ele detalha um pouco mais e às vezes com palavras diferentes, e realmente são muito boas para a gente estar aprendendo. Então fica essa leitura extra aí sobre os homens e a qualidade deles, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a mulher, o papel da mulher e como que ela é hoje em dia. Hoje em dia, a mulher no século XXI, ela é líder, tá? Ela quer liderar, ela quer independência, ela quer fazer tudo e dane-se o homem e é isso, entendeu? Mas a verdade, segundo a Bíblia, a mulher ela tem que ser submissa. Óbvio, ela merece todas essas coisas, né? De salário igual, porque somos todos pessoas, nós merecemos a mesma coisa. Muitas vezes, realmente, as mulheres acabam fazendo mais coisas, né? E acabam recebendo menos. Isso é errado. Ah, não quero tocar aqui no ponto do feminismo, do machismo, né, dessas coisas todas, mas realmente é algo que nós buscamos sempre a igualdade. Todos nós somos pessoas criadas por Deus, tá certo? Então, todos nós temos o mesmo direito. E isso realmente é algo bíblico, tá certo? Me desculpa, Muito... mas fica muito complicado você falar dessa forma, que não quer tocar no feminismo, sendo que logo no primeiro item você fala assim, ela quer ser líder e ponto final. E não é assim. O feminismo, ele nasceu do machismo. Os dois estão errados, entendeu? Porque a pior coisa que você tem é você vir de uma geração aonde a mulher tem que passar fome, tem que sofrer abuso sexual mesmo dentro do casamento por causa de machismo de homem, porque é o homem que comanda e pronto, porque ele não seguia a Bíblia. Então, assim, não estou defendendo o feminismo, não estou defendendo, mas o feminismo, ele nasceu do machismo. Nada vem por acaso, tudo tem uma ação e uma reação. Eu concordo plenamente com a Bíblia, que a gente tem que ser submissa, tem que ser sábia, tem uma beleza exterior, mas ela não é prioridade. Só que a questão que tem que ser destacado é que, assim, para você ter isso, você tem que ter alguém que saiba dar valor a isso. E hoje no mundo não tem, é só um adentro. Sim, concordo. E realmente é por isso que a gente está falando dos pontos que tanto o homem quanto a mulher devem seguir. Se todos seguissem realmente o que a Bíblia fala, não teríamos esse tipo de problema. Beleza. A mulher do século XXI, ela foca também na beleza exterior e não na beleza interior, como a mulher, segundo a Bíblia, deveria seguir. A varoa valorosa, né, que tem em Provérbios 31. E também eu coloquei um outro item que seria sobre ser insensata e sábia, né? Entraria tudo na questão de seguidora realmente da palavra de Deus, tá certo? E aí, para ser realmente uma mulher auxiliadora, em Provérbios 12, 4, deixa eu abrir aqui, Provérbios 12, 4, diz o seguinte: a mulher exemplar é a coroa do seu marido,
mas a de comportamento vergonhoso é como câncer para seus ossos. Então, aquela mulher que realmente ela serve, ela cuida da família, ela é exemplo para o seu marido principalmente, ela realmente segue a Cristo e ganha o seu marido através da oração e através das atitudes dela, essa daí, ela realmente acaba tendo um comportamento que realmente ajuda o seu marido a crescer também. Ela serve realmente como ah, auxiliadora idônea, né, como fala na Bíblia. E muitas pessoas acabam falando que como auxiliadora, né, seria basicamente um exemplo bem chulo, tá? Bem fraquinho, mas dá um exemplo bem legal, que é em relação a um idoso ter uma bengalinha. A bengalinha, ela não vai nem na frente nem atrás dele, ela vai do lado, sabe? Ela vai realmente sustentando ele e ajudando ele dia a dia, passo a passo. Então, realmente, essa é mais ou menos, né, bem fraquinha, a ideia de ser uma auxiliadora idônea. O segundo texto que eu gostaria de destacar para mulheres, né, é em relação a sobre beleza interior e exterior. Está em 1 Pedro 3, 4. 1 Pedro 3, 4. Eu vou ler aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, essa questão de se impor, de querer fazer as coisas, de não depender do homem, vemos aqui que um espírito dócil não é assim. Um espírito dócil realmente depende dos outros. Não que não possa trabalhar, não que não possa fazer suas coisas, mas dentro de casa tem papéis diferentes, né? E isso também é ensinado aos filhos de acordo com as suas próprias atitudes, como você trata o seu marido, né, o seu futuro cônjuge. Então, isso reflete para os seus filhos como que eles vão ser futuramente também. Cada coisa que a gente faz serve para testemunhar para as pessoas. E se nós estamos fazendo coisas erradas, estamos testemunhando errado. E a última coisa que eu gostaria de destacar, né, sobre ser sábia, é Provérbios 14, 1. Então, é Provérbios 14, 1. Ele diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então tá aí a comparação que eu tinha colocado, né, de insensata e sábia, porque a mulher virtuosa, ela realmente edifica a sua família. Ela não somente ajuda nas coisas de casa, porque, é claro, eu concordo que em casa tem que ser a tarefa dos dois, as duas pessoas têm que trabalhar em casa também, as duas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, têm que cuidar do filho também, porque somos todos iguais, nós somos servos, e se nós amamos um ao outro, nós queremos servir o nosso cônjuge, seja homem, seja mulher. Então, nós precisamos ser sábios e edificar a nossa casa, edificar a nossa família, que nem eu falei lá no início, é o nosso primeiro ministério, tá certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa também aqui nesse item da mulher virtuosa? E fica o texto, né? Fica a dica para todas lerem aí Provérbios 31, que é muito bom. E para os homens que estão procurando alguma mulher, alguma pessoa ainda, também leiam lá, porque é exatamente assim que essas pessoas que a gente tem que procurar. Eu poderia fazer uma lista dos Dos versículos que você versículos? utilizou, que você utilizou? Claro, pode deixar, João, que depois eu mando lá no nosso grupo da EBD, eu mando todos certinhos, divididinhos já, tá? Eu já tenho aqui Obrigado. separadinho.
Bom, então vamos para o próximo tópico, que é sobre filhos, né? Os filhos hoje do século XXI e os filhos da Bíblia, filhos bíblicos, né? Hoje os filhos, eles desonram seus pais, eles desrespeitam seus pais, e eles... Esse último item eu gostaria de deixar realmente para depois, mas é em relação a nós e Cristo, a nossa salvação. Todos nós somos filhos, temos um pai que é Deus. Então, as pessoas são criatura, e nós, quando aceitamos a Cristo, nós somos filhos. Então, essa comparação eu também gostaria de fazer, deixar aí para todo mundo refletir que nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos e não somente criatura de Deus. Mas vamos lá, voltando aos filhos mesmo, nas famílias, né? Primeiro, realmente tem muita desonra, tem desrespeito, não seguem as autoridades impostas por Deus, mas nós devemos ser obedientes e honrar o nosso pai e a nossa mãe. Tanto que fala num versículo que quem honra seu pai e sua mãe é realmente um dos primeiros mandamentos, é o primeiro mandamento com algo a mais, né, com alguma promessa. E em Êxodo, eu gostaria de voltar com vocês para Êxodo 20, 12, lá nos 10 mandamentos. Logo no quinto, ele fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, todos nós somos filhos, tá certo? Todos nós somos filhos de alguém. E se não somos filhos de alguém físico, temos nosso Pai Deus. E realmente nós precisamos honrar Ele, nós precisamos seguir a Ele. E é dessa forma que nós podemos ter vida longa, né? Na terra, que nem fala aqui. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Ele automaticamente ele pede para honrar e automaticamente você vai ter vida longa nessa terra. Não porque muitas vezes, claro, os nossos pais muitas vezes têm pensamentos estranhos, tem coisas que a gente não concorda, mas com certeza eles já viveram mais, muitas vezes eles conhecem muito mais a gente do que a gente mesmo. E é importante a gente seguir os nossos pais. É realmente algo essencial, né? Tanto que até eu e o Bruno, a gente teve que, para entrar no seminário, um dos requisitos para isso era realmente os pais liberarem a gente. A gente ter cartas de liberação dos nossos pais antes de qualquer coisa, depois da nossa igreja e depois de um amigo nosso também, para realmente todo mundo estar liberando você a estar realmente entrando lá no seminário e começando a servir a Deus de uma forma mais efetiva, né? Então, temos a nossa liderança e temos que honrar e obedecer. Só que agora, para a obediência, eu gostaria de falar Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Fala o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, é uma afirmação lá do Antigo Testamento de Êxodo 20, que a gente acabou de ler, né? Então tá aqui a explicação por que devemos obedecer não somente aos nossos pais terrenos, mas principalmente Deus. E se os nossos pais, eles são humanos, os nossos pais, eles erram também muitas vezes, e nós temos que ter sabedoria para realmente avaliar tudo que eles falarem para a gente, se está de acordo com a palavra ou não, tá certo? Porque se não tiver de acordo com a palavra, realmente a gente não deve seguir, a gente deve seguir a Deus, a Bíblia, a palavra, e não aos nossos pais, nesse específico caso. Agora, tirando isso, todas as vezes a gente deve obedecer se tiver de acordo com a palavra, obviamente. Aqui, todo mundo aqui como filho gostaria de complementar alguma coisa?
Não? Beleza. Então, agora falando em específico do último item, né? Que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. Isso está falando em João 1,12, que fala: contudo, aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam a Cristo no seu coração, que creram a Cristo em seu coração, se tornaram filhos de Deus, receberam a salvação e perdão dos seus pecados. Então, realmente, a gente se torna filho e não criatura, né? Não criação de Deus. E outro texto para exemplificar isso está em Efésios 1:5. Eu vou abrir aqui, Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, através desses dois textos, nós percebemos que somos filhos. Se não de pais físicos, nós somos de Deus. Então, isso é maravilhoso, porque todos nós temos família. Bom, então agora que a gente definiu os pontos principais, né, de uma família, o homem, a mulher e o filho, como que as famílias têm que ser, né? Como que realmente devemos seguir e aplicar todos esses pontos e, e realizar todos os dias esse nosso primeiro ministério. Vamos lá para Efésios 5, ainda estamos em Efésios 5, 22 a 33. Esse eu vou ler porque é um pouquinho maior, mas os outros eu vou pedir para vocês lerem, tá? Então, a gente está no nosso primeiro item da base da família. Eu quero mostrar com esse texto agora a importância que a palavra tem e que a palavra dá para as famílias. Olha a comparação que esse texto vai fazer. Vamos lá, Efésios 5, 22 a 33. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas em tudo a seus maridos. Aqui foi em relação às mulheres, né? O que elas deveriam fazer. Agora para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate seu marido com todo respeito. Então, aqui, essa é a profunda comparação que a Bíblia fala em relação à família. Ele compara Jesus Cristo e a igreja, ou seja, o noivo, Jesus, e a noiva, a igreja. Ele compara com homem e mulher e as famílias, né, que existem hoje em dia. E dá várias dicas, começando por realmente o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né, que nem fala aqui no 31, no verso 31 de Efésios 5. Tá certo? Então, a primeira coisa é realmente deixar os pais. Tem muitas vezes que acabam morando junto com os pais ou acabam intrometendo os pais no meio do relacionamento.
mas esse link com a família tem que ser quebrado porque você está construindo uma nova família. Então, tanto homem quanto mulher tem que deixar pai e mãe. E por isso que todo mundo, quando casa, vai morar em outro lugar, né? Não mora na casa dos pais. A segunda coisa é para realmente o homem cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, né? Para edificar a esposa, para deixá-la pura, né? Irrepreensível, imaculada, que nem fala. Então, para realmente ele estar sendo o cabeça em relação à liderança espiritual, a realmente cuidar espiritualmente da mulher, a estar sustentando financeiramente, ou seja, essa questão de ser provedor, né, da casa e realmente seguidor da palavra de Deus, né, temente ao Senhor, buscando sempre amar cada dia mais e mais, que nem fala no final, né? Então, o homem ele tem que amar a sua mulher como a você mesmo, entende? E, por último, a mulher de ser submissa, ser serva, de realmente glorificar a Deus com todas as suas atitudes, ser uma mulher de oração, não focar realmente nas coisas exteriores, na beleza exterior, mas na beleza interior, ajudar também na educação do filho, e, enfim, são várias outras questões que ele aborda nesse texto de Efésios 5. Agora eu gostaria que, por favor, agora que a gente entendeu a importância da família, né? Outras características que temos que fazer quando temos uma família, que é ensinar os filhos. E aí eu gostaria que alguém abrisse aí em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Aí quem achar já pode ler. Posso ler? Beleza. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Obrigado, Gabi. Então, entramos no nosso segundo ponto ali, né, que é realmente ensinar os filhos. Então, a palavra nos diz para depois que homem e mulher se juntaram, saíram da casa dos seus pais e eles estão vivendo já juntos, para realmente ensinar os filhos, tá certo? A Bíblia não fala, né, quantos filhos cada um tem que ter, que nem hoje a sociedade meio que impôs, né, tipo um filho, dois no máximo. Mas eles falam, no início da Bíblia fala, sejam férteis e multipliquem-se, né? E também fala várias vezes em vários textos que os filhos são realmente a herança da família. É algo benéfico, é algo que faz parte da família e que realmente todos poderiam ter e é muito bom de realmente ter seguir com a geração, né? Com a genealogia e enfim. Agora que nós falamos que os pais têm que ensinar os filhos, vamos falar sobre os filhos obedecerem aos pais, né? Tá em Efésios 6, 1 e 2. Como eu estou em Efésios aqui, eu vou ler Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Que foi o que eu tinha acabado de ler para os filhos quando eles têm que obedecer. Não tem coisa mais clara do que esse versículo, então sim, eu usei duas vezes o mesmo versículo. Então, os filhos, assim, quando os pais vêm ensinar, muitas vezes, eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu sou cabeça dura e não quero ouvir e não quero mudar. Só que muitas vezes, quando você não ouve por bem, Deus vem e te ensina de maneiras mais difíceis, mais complicadas, e você acaba sofrendo mais. Então, hashtag fica a dica, obedeçam, não tenho cabeça dura que nem eu, que aí a gente sofre bem menos, né? Outra coisa que geralmente o pessoal sempre esquece é que para os pais não irritarem os filhos. Eles têm direito sobre os filhos, eles são a liderança, eles
realmente têm que educar os filhos, mas muitas vezes eles extrapolam, passam do limite e realmente acham que o filho é um escravinho ou um servinho ali, que ele tem que sempre fazer o que eu mando e já era, entendeu? Então, não é assim que os pais devem tratar seus filhos. E para falar sobre isso, eu gostaria que alguém lesse Efésios 6:4, que fala exatamente sobre isso. Eu posso ler. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Obrigado, João. Então, esse texto deixa claro para a gente que os pais eles têm que educar, eles têm que admoestar, né, que nem fala aí na versão do João, mas que realmente eles não irritem os seus filhos, que eles não gerem uma ira, algo desnecessário, uma pressão desnecessária. Então, fica a dica para os pais têm que cuidar dos filhos, têm que educar sim, mas também de acordo com a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, quer que os filhos sejam da nossa vontade, mas não é para nossa vontade, é para Deus, é para que eles sejam tementes e seguidores do Senhor. E, em último lugar ali, mas não menos importante, que no caso eu acho que até entraria no primeiro ponto, não no último, mas para construir uma família é preciso se preparar. O homem tem que se preparar, a mulher tem que se preparar para ter uma família, porque não só em relação a custos e a dinheiro, mas em questão espiritual também. E isso está falando em Provérbios 24:27, que eu vou ler aqui. Provérbios 24:27 diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura e depois construa família. Então, aqui fica um hashtag, fica a dica, tanto para os homens quanto para as mulheres que gostariam de ter uma família, que realmente querem ter uma família futuramente. Aqui deixa bem claro que nós precisamos trabalhar primeiro, né, a céu aberto, ter questões financeiras, ter estrutura financeira, estrutura espiritual, estrutura realmente emocional para estar entrando num relacionamento. Porque quando você entra meio quebrado em alguma dessas partes, vai dar ruim. Vai gerar briga, vai gerar discussões, vai ser horrível. Então, primeiro é exatamente o que fala nesse versículo: deixe pronta a sua lavoura para depois você construir a sua família. Entra naquela questão da gente plantar sementes, né? Que fala lá quando a gente vai evangelizar as pessoas. A gente sempre planta sementes, só que alguém tem que preparar a terra antes. Se a terra não estiver preparada, se o Espírito Santo não estiver preparado, a terra, não deixar ela aradinha, bonitinha para você lá colocar a sementinha, a família não vai gerar ou o evangelho não vai frutificar na vida da pessoa, tá certo? Isso é bem complicado e a gente depende muito de Deus. Nós dependemos sempre. É muito legal ver isso, que Deus ele se disponibiliza para a gente, sabe? Ele fala, olha, coloquem diante de mim todas as suas aflições, não andem ansiosos por coisa alguma, mas coloquem para mim isso, me falem sobre isso, orem para mim, falem comigo. E na minha palavra tem ali o que você tem que fazer, sabe? Ali é o manual de vida. Então, na palavra de Deus, ele realmente explica o que a gente tem que fazer, ele fala com a gente diretamente, e através das orações, ele também fala com a gente, mas é mais para a gente comunicar com ele também, né? Para ele ouvir o que está se passando no nosso coração. É claro, entra naquela questão, ele sabe tudo que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. Então, ele conhece o que a gente sabe, ele é muito detalhista. Gente, ele é muito detalhista. É sério. Tem várias coisas que a gente não pede para ele, muitas mesmo, mas ele sabe que a gente precisa e como um pai amoroso, ele dá pra gente, mesmo sem a gente merecer. Uma dessas coisas é a salvação. Cara, eu não mereço isso, eu tenho certeza absoluta.
que é total graça e misericórdia dele para minha vida. Eu nunca vi ele, e ele há 2021 anos atrás, ele morreu por mim. Tipo, caraca, entende? Ah, mas enfim, gente, alguém gostaria de complementar alguma coisa sobre as famílias bíblicas? Posso falar? Claro. Então, aqui está escrito assim, acho que eu anotei algum tempo atrás. Eu coloquei assim: em casa as coisas precisam estar bem, porque o exemplo vem de lá. Então, é claro que isso daí vem, quando eu escrevi isso, provavelmente eu acho que eu escrevi, tipo, pensando nos filhos, né? Então, você e sua esposa precisam estar bem, a criação deve estar bem, os princípios devem estar bem, para sua criança sair de lá, ir para o mundo e realmente ser um exemplo, ser uma pessoa que edifica, ser uma pessoa, né? Uma criança, enfim, com responsabilidade, com princípios bíblicos. Então, o modelo vem de casa. Só que esse modelo, aí pegando um pouco dessa parte que você fala sobre as funções do homem e da mulher, o modelo, esse exemplo, ele só vai existir quando o modelo ser aplicado. E o modelo é aplicado, tipo, a função do homem é aplicada, a função da mulher é aplicada, quando realmente eu vivo uma vida com Deus, porque não é fácil você amar a igreja como Cristo, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Não é fácil. Não é fácil eu ser submissa ao marido. Não é fácil, mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho uma devoção, um período de oração, até em comunhão, um diálogo e tudo, realmente colocar os pés da cruz, tipo, Deus, ó, não tá sendo fácil, mas eu sei que o Senhor vai me sustentar, eu sei que eu vou ter, sabe, retorno disso, não financeiro nem nada, mas assim, o retorno do meu legado. Qual é o meu legado? Meu filho, entendeu? Então é muito isso, e é aquele tal negócio que eu acho que eu já falei alguma vez, é aquele negócio do uma só carne. Então, quando você vê, às vezes, uma família toda quebrada, entre aspas, uma família que não pega esses princípios, é porque ninguém vive ninguém não, o casal não vive uma só carne. O casal vive a sua individualidade e o parceiro a dele, entendeu? Mas São quando egoístas, né? é posto a viver uma só carne, a coisa muda totalmente, é muito doido. Sim, é muito verdade isso, Gabi. Hoje em dia, o pessoal acaba se tornando muito egoísta, né? Querendo muito fazer a própria vontade, não ligar pelo que o outro está passando ou querendo, mas é realmente isso que você falou. Nós temos que não querer viver agradando as pessoas, nem o seu próprio cônjuge, mas realmente focando em amar a Cristo. Se a gente ama Cristo, automaticamente a gente vai amar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Tem até aquela frase clichê que as pessoas falam: ah, eu vou casar com fulano porque ele vai ser a metade da minha laranja, né? Isso muito errado, porque eu acredito assim, você é uma laranja inteira porque Cristo te preenche, Cristo te completa. Mas aí, não pensando na laranja, vamos pensar num copinho, vai, um copinho de água. Você é um copinho cheio porque Cristo te enche. Mas quando você tem um relacionamento saudável, quando você tem uma amizade saudável, quando você tem, sei lá, um convívio saudável, o seu copinho transborda. Então não é questão de tipo, vou casar com fulano porque ele vai me preencher, não. Eu já sou preenchida em Cristo, não em mim, mas em Cristo. E essa pessoa vai me transbordar, entendeu? Sim. É aquela coisa dos dois estarem se lapidando, né? Não realmente que nem você falou. Tem outro também que falam ser a tampa da sua panela, né? Esse tipo de coisa para tipo meio que complementar e tal. Mas o papel dos dois é realmente os dois já seguem a Cristo, os dois já são exemplo, eles já realmente transbordam a Cristo, mas os dois juntos eles conseguem ver coisas um no outro que ainda eles podem melhorar mais ainda e se parecerem mais ainda com Cristo, servir a Deus melhor ainda. Então, é realmente isso que você falou de se complementarem, né? Sim. E outra coisa, né? Tipo, só para finalizar, a minha família não é perfeita, óbvio, e de ninguém é. Mas, é assim, quando eu fui crescendo um pouco, eu comecei a ver
certas atitudes dos meus pais, das quais eu olho e eu falo, cara, eu quero isso para mim, cara, eu quero esse legado. E tem coisas que eu olho e eu falo, eu acho que eu não iria agir dessa forma. E tá tudo bem, eu não tô culpando meus pais, e meus pais não estão sendo um exemplo ruim ou algo do tipo, não. Mas é que realmente a sua cabeça vai abrindo, a minha singularidade é diferente. Tipo, óbvio, né? Singularidade é só, cada um tem a sua. Minha personalidade é diferente, bababá. Então, acho que é muito isso também. Sim, é verdade. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Se não, eu poderia contar o meu testemunho também de família, se vocês quiserem. Pode ser? Pode sim, manda ver. Manda bala. Beleza. Bom, gente, a minha família, ela, cara, se não fosse por ela, eu não seria assim hoje. Mas não foi de jeito nenhum, que nem a Gabi falou, não foi perfeita. Ela foi bem parecida com o século XXI. Foi bem difícil. Os meus pais, eles se conheceram no seminário, lá onde eu fiz também no Palavra da Vida. E eles acabaram se casando e tudo mais. Ok, são cristãos, estão casados, estão no ministério, mas acabou acontecendo várias coisas que eles tiveram que sair do ministério e começaram a fazer geografia, né? Ah, tudo bem, até aí, ok, normal, tranquilo. Só que era para eu ter 3 irmãos mais velhos, só que acabaram morrendo na barriga da minha mãe. Então eu sou filho único e, e eles tentavam. Meu pai queria ter filho, né? Só que na verdade o problema era realmente com ele. Mas tudo bem, até então, ok. Surgiu a época que era para eu nascer. Eles estavam fazendo uma trilha, que eles estavam, como eu falei, fazendo geografia. Minha mãe não sabia que estava grávida. Fizeram uma trilha de 3 horas e eles moravam em São Paulo. Eles tinham que voltar em 1 hora para casa, basicamente. E eles conseguiram voltar essas 3 horas de trilha. Eles voltaram para pegar um ônibus e chegaram tranquilo em São Paulo e tudo mais. Só que pela correria, minha mãe começou a sangrar. Foram no hospital e o médico falou: "Ó, você tá grávida", que no caso era eu. Eu tava escorregando já da barriga lá da minha mãe. E, enfim, quase que era para eu ter morrido também. Mas ela fez as recomendações lá dele, né, do médico, e deu tudo certo, nasci. Só que depois de eu nascer, o médico falou: "Olha, a gente, pela sua idade, por já ter perdido 3 crianças antes dele, vamos fazer cesariana." Beleza. Foram lá, fizeram, nasci, tô aqui. Tanã! Só que, o que que aconteceu? O médico chegou depois que eu nasci, ele falou: "Olha, ainda bem que a gente fez cesariana, porque se a gente tivesse feito parto normal, ele teria morrido, porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele." Então, era basicamente mais um motivo para eu não ter nascido. Ah, Só que beleza. Passou 5 meses de existência minha, a minha mãe me amou muito, ela estava querendo adotar até uma criança, mas depois que ela teve o filho dela mesmo, ela realmente amou muito, queria cuidar e tudo mais, e meu pai também. Só que eles acabaram não tendo mais muito a relação homem e mulher, entendeu? Focaram demais em mim e, e aí meu pai começou a buscar fora do casamento, ou seja, começou a trair minha mãe quando eu tinha 5 meses de idade. E foi traição atrás de traição, briga atrás de briga, e era sempre uma confusão em casa. Eu nasci na briga constante, né? E isso foi bem complicado para mim. Tanto que uma vez, para exemplificar como que era para vocês, eu tinha uns 11 anos e meu pai estava assistindo televisão e eu fui dormir, né? Eu era criança, no dia seguinte tinha escolinha e tudo mais. E aí minha mãe foi lá e abaixou um pouco o volume da televisão.
ah, meu pai começou a chutar minha mãe, né? Começou a brigar com ela. Para resumir bastante a história, eu acordei, fiquei chorando o tempo todo, mas eu vi eles brigando. A gente terminou no hospital com polícia e tudo mais. Minha mãe com o olho roxo, meu pai com o pescoço todo cortado. Eles brigaram mesmo e eu vi isso com 11 anos. Foi bem complicado, foi bem difícil para mim. E eu acabava me culpando muito, sabe? De tipo, poxa, não era para eu ter nascido. Não era para realmente eu ter entrado nessa família. O que que eu tô fazendo aqui, né? Por que que eu nasci? Eu não sabia o motivo da minha vida. Eu achava que a culpa era minha, né? Porque depois que eu nasci, 5 meses depois, meu pai começou a trair minha mãe. Então, eu achei que a culpa era minha. Não me explicaram que não era culpa minha quando eu era criança. Então, eu me culpava bastante. Mas, enfim, continuou seguindo a vida e tudo mais. E eu desviei, para quem não sabe, eu desviei quando eu tinha uns 13 a 14 anos. E voltei para a igreja quando eu tinha 16. Por que que eu voltei para a igreja? Foi basicamente assim, eu estava desviado, só ia de domingo porque meus pais obrigavam, eu ia na igreja, mas quando eu tinha 16 anos, eu falei o seguinte, eu falei, meu, não dá para eu ficar morno desse jeito, não dá para eu ficar indo de domingo na igreja e também um pezinho dentro do mundo e um pezinho na igreja. Então eu falei, meu, ou eu desvio de vez, ou eu realmente volto para a igreja. Aí eu falei, Renan, aqui, com os meus plenos 16 anos de sabedoria, uma vida assim muito vivida, entendeu? Falei, não, eu escolho Deus, tá? Eu que escolho. Eu te escolho. Aí eu falei, vou te dar uma última chance, tá? Fui lá no Radical na época, era a série do UFC, e Deus ali falou muito comigo, olha, não é por pessoas que você tá vindo aqui, mas é por mim, e foca em mim, sabe? Comecei a orar pelos meus pais. Eu acabei me envolvendo muito rápido na equipe do Radical, comecei a ajudar lá na técnica, nos slides e na iluminação. E eu orava muito pelos meus pais ainda. Eu realmente queria que eles tivessem uma reconciliação. Só que não foi da vontade de Deus que eles se reconciliassem. E por eu estar próximo de Cristo nessa época, eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu gostaria que eles ficassem juntos, mas eu entendo se eles se separarem. Eu realmente entendo porque não depende de mim, a culpa não é minha, não tem nada a ver comigo, é decisão deles, é pecado deles, eles que fizeram as coisas e, Senhor, eu fiz a minha parte, eu orei, eu tentei, sabe? Mas a sua vontade prevalece e se é para eles se separarem, faça a tua vontade. Eles acabaram se separando e tudo bem por isso. Se eu não tivesse sofrido tudo isso que eu sofri, eu não seria desse jeito hoje, sabe? Eu não focaria tanto na família, não focaria tanto nesses princípios que eu falei aqui hoje. Eu realmente procuraria qualquer pessoa e muito provavelmente eu estaria desviado aí mundo afora, eu estaria fazendo de tudo. Não sei nem se eu estaria vivo, porque pelas amizades que eu tinha, era muito fácil de eu usar drogas, de eu me prostituir, enfim, fazer N coisas, mas Deus me libertou, me resgatou e sou muito grato pela família que eu tenho, mas principalmente por Deus por ter me resgatado. Ah, e é isso. Então, assim, a gente não tem muitas vezes famílias perfeitas, mas muitas vezes, através dessas famílias imperfeitas, Deus resgata a gente, transforma a gente e nos deixa parecidos com Ele. Então, isso é maravilhoso. E pais vão errar, filhos vão errar, mães vão errar, todo mundo vai errar, mas Deus nunca erra, Ele é perfeito, né? Então, essa é o final aqui hoje da nossa EBD. Eu gostaria de terminar assim desse jeito. Também, se alguém quiser compartilhar alguma coisa ainda, quiser falar alguma coisa, tá? Fica à vontade, mas da minha parte era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Alguém gostaria Valeu, de falar alguma valeu, coisa? Renan. Bom, até agradeço aí compartilhar uma história da sua vida, né? E, bom, muito bom para reflexão nossa também, e foi muito bom também a exposição. É uma coisa
que eu fiquei pensando, né, durante a aula, é como todos nós estamos suscetíveis, né, a, a seguir esse padrão que o mundo fala, e não só no século XXI agora, mas em todos os momentos, né, o mundo, a carne e o diabo, né, os nossos três inimigos sempre tentam nos distanciar de Deus. A questão é que hoje em dia, talvez por causa da globalização, da tecnologia, não sei, por causa de N fatores, às vezes parece até mais difícil, né, viver uma vida agradável a Deus, parece que é mais pressão ainda e parece que é mais difícil ser um marido, um pai, ou esposa, mãe, enfim, filhos que agradam a Deus. Então, eu acho que em tudo que a gente viu aí, principalmente nos comparativos, né, essas características do século XXI são dificuldades que todos nós vamos lutar, né, querendo ou não. E do outro lado, né, o que a Bíblia fala é o que a gente tem que perseverar. E a gente vai ter dificuldades nisso, né? É como a vida cristã que a gente sempre fala, né? Como se a gente estivesse subindo uma escada rolante, ao contrário, né? Ela está descendo e você está tentando subir. Se você parar, se você baixar a guarda, você é levado pelas opiniões do mundo, pelos desejos da sua carne, né? Mas a gente tem que perseverar. Então, perseverança em, em criar um modelo de família que é de acordo com os padrões de Deus, mesmo quando a gente não viveu esse padrão, né? Eu, graças a Deus, posso dizer aqui para vocês que eu tive um padrão muito legal de família, dos meus pais, uma família bem estruturada, e eu sou muito grato a Deus, porque foi um privilégio. Mas eu conheço várias pessoas que não tiveram famílias estruturadas, mas mesmo assim, não quer dizer que elas não podem ser agora, sabe, um personagem de mudança, né? Na pregação do pastor Wilde, umas 2 ou 3 semanas atrás, ele falou sobre isso, né? Como uma pessoa agora dedicada a viver uma vida piedosa, ela pode mudar o lar dela, seja ela o filho, a esposa, o marido, não importa a posição ou a função que ela tem na família. Uma pessoa piedosa pode sim mudar e ser um objeto de transformação naquela família, né? Então, que cada um de nós possamos pegar isso como uma missão para a gente, seja para ser diferença na nossa família atual, seja para fazer diferença na família futura, né? Aqueles que ainda não casaram, de formular, de construir uma família que agrada o coração de Deus, né? E eu digo para vocês que eu, por exemplo, hoje estou casado e sei todo o padrão bíblico, mas não é assim fácil, não, né? Não é fácil viver um casamento, uma família de acordo com os padrões de Deus. A preguiça, o egoísmo, o orgulho são fortes e a gente é fácil da gente baixar a guarda, né? Então eu lembro quando eu estava namorando e eu pensava, poxa, eu quero no meu casamento fazer devocional todo dia com a minha esposa, eu quero fazer isso, aquilo, eu nunca vou me estressar com ela, e, sabe? Essas coisas assim. E isso é muito difícil, né? No calor do momento, o orgulho, a gente tem que lutar diariamente. A gente não pode baixar a guarda e pensar só porque eu sei o que é certo, isso vai acontecer naturalmente. Não. Eu preciso diligentemente, né? Buscar ser um filho de acordo com a palavra de Deus, diligentemente buscar ser um marido, ou um pai, ou esposa, mãe, de acordo com a palavra de Deus. A gente não pode baixar a guarda, a gente tem que ser perseverante, né? Mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Muito bom. Mais alguém? Senão a gente poderia já orar para finalizar, para a gente almoçar e tudo mais, ter o nosso momento com a nossa família, que geralmente a gente deixa para domingo, né? Beleza, então vamos orar. Eu vou orar, tá? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa EBD, obrigado por estarmos aprendendo mais através da tua palavra, obrigado por realmente estarmos aprendendo de como é a família que o Senhor desejou. Esteja nos ajudando, nos capacitando a cada dia para sermos filhos tementes ao Senhor e aos nossos pais. Ajude-nos também a quando nós tivermos a nossa família e os que já têm, que realmente possamos seguir a tua palavra, sermos exemplo, que realmente possamos segui-la de acordo com o que o Senhor fala, Pai.
Nos dê uma ótima semana e que essa palavra possa realmente ter tocado os nossos corações, que realmente gere frutos e que possamos nos parecer contigo a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Valeu, gente. Até Amém. mais. Valeu.